Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Irmãos, eu estou proposto a trazer uma série de vídeos, entre 3 a 5 vídeos, referente às doenças que ocasionam ou atacam aos irmãos, à igreja, ao corpo de Cristo. Como pode o corpo de Cristo ficar doente? Então, eu estou falando sobre a situação das doenças em nosso corpo e o objetivo, o propósito de Deus permitindo que isso assim o aconteça. É importante que você assista o primeiro vídeo, o vídeo que está fixado nos comentários do primeiro vídeo, para que você possa então entender o propósito de Deus e a verdade, irmãos, porque tememos e por termos medo, buscamos cura e estarmos protegidos das doenças. Muita higienização nas mãos, muito suplementação, álcool gel por tudo, máscara, mas como vimos nos primeiros vídeos, as doenças não são a causa, são apenas a consequência. A causa das doenças, ela é o pecado. E pode um irmão não estar andando na prática do pecado e mesmo assim adoecer por causa do pecado original. E esta doença glorificar o nome de Deus. Deus não é masoquista e não permitiria que adoecêssemos, mesmo andando em comunhão e santidade, sem que isto viesse a glorificar o nome dele. Com essa série de vídeos, creio que o seu coração irá se apaziguar no Senhor e não mais se atormentará ou se preocupará com cuidados excessivos quanto à integridade do nosso corpo físico referente às doenças. Estou usando aqui as doenças como exemplo, mas podemos ampliar para tudo que pode atacar o nosso corpo físico, como perseguições religiosas, violência nas ruas, assaltos, outros tipos de violência, acidentes, abre aspas, acidentes, fecha aspas. Tudo isso que pode infligir dor, irmãos, ao nosso corpo físico, sofrimento, tem o aval, a permissão de Deus. E nós vamos ver no próximo vídeo sobre a permissão de Deus. Nada acontece no nosso corpo físico sem a permissão de Deus. Eu dei um pause para anotar o tema do próximo vídeo. Nada acontece no nosso corpo físico, inclusive a entrada de doenças ou outras comodidades e problemas que nos infligem dor e sofrimento. Mas eu quero então ler com você as Escrituras Sagradas e aprender com o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. No livro de João, capítulo de número 9, verso 1, nós lemos: E passando Jesus Cristo, Senhor da glória, acréscimo meu aqui, não está escrito, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, irmãos, quando somos afligidos no nosso corpo, algo que não queremos, fizemos as vacinas do teto, da covid, do sarampo, da coqueluche, do sei lá o que com mais assado, da mistura disso com aquilo, porque não queremos que o nosso corpo sofra. Nossa carne, não queremos, irmãos. Então, quando estamos ali felizes, rindo, comendo nosso churrasquinho com a família e tal, e de repente, ai, uma dor de cabeça, essa dor não passa, ela aumenta, e tomemos um remédio para dor de cabeça, ela aumenta mais, e a gente vai no médico, não aguenta a dor, e ali descobre um nódulo, um câncer, sei lá, qualquer coisa, irmãos. Logo, nós que somos filhos de Deus,
e nada acontece com a nossa vida sem que Deus vê e permita acontecer. Se Ele não quer que aconteça, Ele não vai permitir. E se Ele permitir é porque Ele tem o interesse que aquilo aconteça. Nós vamos fazer o mesmo questionamento que os discípulos aqui em João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos se perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? Então os discípulos sabiam que o pecado era a causa de todos os males na sociedade e que reinaríamos no milênio com a vinda do rei, do Messias, descendente de Davi, prometido por Daniel, e a gente fala sobre isso em outros vídeos, e ele cessaria as doenças, né? Implantaria o seu poder no mundo, os vírus, as bactérias seriam eliminados, as moscas, os insetos, etc., seriam eliminados, e reinaríamos por 1000 anos. Isso ainda vai acontecer. Então eles perguntam: quem pecou? Este ou seus pais? Logo nós, sofrendo tal impacto, nós perguntamos: Deus, por quê? Por que comigo, Senhor? O que está acontecendo? Qual é o objetivo? Então nós fizemos o que as escrituras dizem: nós examinemos a vós mesmos. Hebreus vai dizer: examinar a vós mesmos, ver se já não estáis reprovados da fé, diz o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. Então nós vamos nos examinar, nos vendo em comunhão com Deus, o Espírito Santo não nos mostrando nenhum pecado ao qual já deveríamos ter largado. Nós questionamos: Senhor, qual é o motivo? E é importante nós fizermos isso. É importante nós fazermos o que os discípulos fizeram. Quem pecou? Eles e seus pais. É importante nós perguntar por quê? Porque nós estamos diante do único Deus vivo e verdadeiro. Se eu esculpir esse metal aqui, levar em alguém, não sei, né? Ourives mexe com ouro, metalúrgico com metal, né? Para esculpir, transformar isso aqui numa imagem de qualquer Deus e colocar aqui e falar, ele não vai me ouvir. Salmo 115 diz: pode até ter boca, mas não fala, pode ter até ouvidos, mas não ouve, não vai ouvir. Agora, o Senhor Jesus, ao subir diante dos olhos de mais de 500 testemunhas que viram, ao subir aos céus, ele disse: eu não vos deixarei só. Então aqui eles perguntaram para o Jesus encarnado no corpo de barro, o qual ele iria entregar à morte na cruz. Mas nós podemos perguntar ao Jesus glorificado, no corpo de carne eterno que não morre, que está ao lado do Pai, mas está nos ouvindo pelo Espírito Santo que ele nos outorgou e habita em nós. Hebreus 8, verso 8 ao 10. Então podemos fazer a pergunta: por que, Deus? Por que isso agora me acontecendo, Senhor? E ele vai nos responder, irmãos. Ele vai nos responder. Que resposta ele vai nos dar? Primeiro, temos que estar diante da situação e apresentar a pergunta ao Senhor. Às vezes, nós não queremos ouvir a resposta. Ainda não fomos quebrados por Deus até nos entregarmos, nos rendermos a Ele. Ainda lutamos, escondemos coisas, barganhamos, queremos ainda manter algo da nossa carne viva. Então, ainda não saberemos. Então, essa doença pode aumentar para Ele nos quebrar mais. E aí sim, perguntaremos de novo. Mas se não fomos quebrados o suficiente, ainda não ouviremos, porque a gente não quer ouvir a verdade. Um pecado tem que largar. Às vezes não é pecado, mas a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes é algo que temos que fazer por alguém e não queremos fazer por uma mágoa, etc. Um orgulho. Enquanto a doença não nos quebrar o suficiente, não teremos a resposta. Então a doença aumenta. Vamos ler a resposta do Senhor Jesus aqui aos discípulos. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, nós temos uma situação que é uma doença, que não é a causa, é a consequência. A causa é o pecado, por isso que os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Mas também a doença pode ter outra causa. A doença é sintoma de várias coisas, não necessariamente
de atos pecaminosos. Ela pode servir para glorificar a Deus, como é o caso aqui. Nem ele pecou e nem seus pais. Então veja, nós temos uma situação que é uma doença que veio. Nós temos um Deus vivo a quem perguntar. Eles perguntaram e eles obtiveram a resposta. Então o Senhor Jesus responde a eles. Isso mostra que Jesus tem interesse que nós venhamos a perguntar. Ele tem interesse em nos responder, em nos ensinar, em nos mostrar o porquê das coisas. Mas se nós vamos perguntar para ele com uma resposta pré-pronta, eu vou perguntar a Deus por que eu estou doente, mas já querendo que ele me responda algo positivo. Não, está doente, mas tu já vai ficar curado, tu vai ficar bom e tal. Então, eu não vou ter a resposta. Ele vai me quebrar mais. Agora, se eu estiver apto para ouvir, ele responde, porque ele quer me responder. Ele está dando um exemplo aqui, um exemplo de que ele deseja nos responder. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim o foi para que se manifeste neles as obras de Deus. Então aqui nós vamos ter duas obras primárias manifestadas. O testemunho, o Senhor Jesus vai curar esse homem da cegueira, e isso vai ser um testemunho para aqueles que negam e negam o Senhor Jesus como Messias, o rejeitam. Então o Senhor Jesus vai curar ele para testemunho, para que quando eles morrerem nos seus pecados, eles fiquem indesculpáveis, que era os judeus, o povo de Deus. Então esse homem ele era membro do corpo de Deus, que era os judeus. Esse homem era membro. Eram cegos, os pais deles eram membro desse corpo, mas não ouviu a voz de Deus. O corpo de Deus, que era os judeus, não ouvia a voz de Deus, era cego. Então o Senhor Jesus permite um cego de nascença. Deus pega no útero lá um homem, faz ele ser cego de nascença para envergonhar o seu povo. Nossa, mas que coisa! Agora tem que ficar cego, cada outro tem, irmãos. Quem é o barro para questionar o oleiro? Que glória nós poder ser cego para glorificar o nome de Deus. Que glória, irmãos. Que glória. Que glória. Quando os discípulos apanharam e foram açoitados, eles saíram cantando e agradecendo a Deus por serem dignos de ser açoitados pelo nome de Deus. Então, às vezes, a doença ela pode significar a glória de Deus. Deus pode adoecer irmãos, e adoeceu muitos irmãos, para que ele fosse glorificado. Então, aqui esse homem ele vai ser curado dessa cegueira de nascença para envergonhar o povo de Deus que estava cego, que se desviou dos caminhos de Deus. Então, esse é um princípio fundamental do que está acontecendo aqui. Vamos ler mais um pouco aqui. Verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, este o ouve. Então, os fariseus, não vou ler toda a história para não alongar o vídeo, depois você pode ler toda a história, uma história muito linda. Chamaram os pais, que eram membros do corpo de Deus ali, os judeus, hoje o corpo de Cristo é a igreja. Teu filho era cego de nascença? Sim, era cego de nascença. Mas como que ele está vendo? Pergunte a ele tem a idade. Porque os fariseus tinham dito que quem confessasse que Cristo era o Messias seria expulso. Então os pais, mesmo vendo o milagre na vida do filho, preferiram ficar com a religião, ficar com a mentira, do que com o Senhor Jesus. Então hoje a religião cristã ocultou a verdade e cegou os seus seguidores, os membros do corpo de Cristo, da cristandade, cegou. E o Senhor Jesus se manifesta a nós para abrir os nossos olhos e nos tirar da cegueira. Mas, a partir do momento que ele abre os nossos olhos, nós vamos ser expulsos. Nós não vamos mais ser aceitos entre aqueles que querem viver a sua própria verdade e não a verdade de Cristo. Então, chamaram o filho e o interrogaram, e ele respondeu. Verso 30. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, este ele ouve. Então ele está dizendo, olha, esse homem, ele curou um cego de nascença. Um cego de nascença. Isso nunca foi feito em Israel. Nunca. Então Deus criou a cegueira nesse homem, desde o ventre da mãe, para Deus glorificar o seu nome através da cura de um cego de nascença, algo que nunca havia sido feito na pessoa do seu filho Jesus, para deixar os cegos indesculpáveis, deixar o povo de Deus ali, que eram os judeus, indesculpáveis no dia do juízo. Hebreus 6 vai dizer que a chuva que cai e molha a terra por muitas vezes, essa não dá fruto, ela é descartada. Aqueles que pecam contra o Espírito Santo, não lhes será mais dado chance de perdão. Então os judeus desceram sobre si uma maldição terrível, mas o Senhor foi gradativamente alertando, orientando, avisando eles disso até a sua morte, quando eles clamaram, disseram, caia sobre nós a culpa do seu sangue. Ali foi encerrado as chances e estes morreram em seus pecados. Bom, no verso 32 diz, desde o princípio no mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer tal milagre. Responderam os fariseus, tu é nascido em pecado e quer ensinar a nós? E expulsaram-no do templo. Jesus ouviu que tinha expulsado e o encontrou e disse, tu crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem és o Filho de Deus para que eu creia nele? E Jesus disse, tu o tens visto e ele fala contigo. Então ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Então o Senhor Jesus, ele manifestou a obra de Deus através desse homem escolhido desde o ventre, curando a sua cegueira, algo que nunca havia sido feito em Israel, para testemunhar contra os judeus, e Jesus Cristo foi adorado. Então, essa doença ela teve dois objetivos: servir de testemunho contra o povo de Deus que o rejeitou e gerar adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, foi o duplo, abre aspas aqui, ministério ou objetivo dessa doença, fecha aspas, glorificar o nome de Deus através do testemunho contra os judeus que os tornaram indesculpáveis e da adoração a Deus. Então este homem adorou a Deus. Então nós podemos receber em nosso corpo, entre os nossos irmãos, doenças, para que Deus seja glorificado através dessas doenças, de várias formas que eu poderia aqui estar elencando. E eu vou elencar uma dessas formas para ficar mais didático e prático no próximo vídeo. Então a origem das doenças é o pecado, mas não necessariamente um irmão que Deus permite ser acometido de doença. Por quê? Porque é impossível, irmãos. É impossível nós ficarmos doentes sem a permissão de Deus. É impossível ficarmos doentes sem a permissão de Deus. Então Deus permite que um irmão fique doente, que está andando em comunhão, que está andando em santidade, para que ele seja glorificado através dessa doença na vida dos irmãos, gerando testemunho para a condenação de irmãos rebeldes que estão na carne, com o castigo que virá sobre eles, gerando testemunho para o mundo rebelde e gerando adoração a Deus através do irmão que encontra-se com essa enfermidade e de outros irmãos que vão glorificar a Deus por conta dela. No próximo estudo, nós traremos um exemplo, ou mais de um exemplo, mais prático e objetivo, para então entendermos as doenças no meio da igreja, no meio do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós, irmãos. Obrigado.
por se dedicar à palavra de Deus. Obrigado por dar ouvidos ao Espírito Santo. Não servirá de testemunho contra ti as enfermidades que acometem alguns de nossos irmãos. Deus abençoe a todos nós.